Dia de Estúdio é uma iniciativa da Educação Executiva da SPM para compartilhar conhecimento através de assuntos atuais. Inscreva-se em nosso canal e divulgue. Conhecimento compartilhado. Ser transformador é praticar o inusitado. SPM, o inusitado em constante movimento. Olá, sou Paulo Francisco e estamos novamente com o nosso Dia de Estúdio. Como sempre, trazendo temas interessantes, temas do dia a dia, e hoje, como não poderia deixar de ser, um tema que afeta a nossa vida a qualquer momento e a qualquer instante, principalmente em tempos de mundo digital. Temos o nosso convidado hoje, Fábio Ramos, CEO da Axur, uma das maiores empresas de segurança cibernética do mundo e, com certeza, a maior do Brasil e a maior da América Latina. Começando então o nosso bate-papo com o Fábio. Fábio, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer te receber, né, Fábio? A casa é tua, a hora que quiseres está às ordens. A ideia, né, Fábio, é que tu nos conte um pouco desse mundo digital, do qual nós nos inserimos de uma tal maneira que não temos mais como sair, e os riscos e as ameaças que a maioria das pessoas, às vezes, nem sabem que estão enfrentando. E dentro desse enfrentamento de risco, o que é a segurança cibernética? Como é que funciona esse mundo para a empresa ou para a pessoa física? Fala um pouco para nós sobre esse tema. Não, legal, Paulo. Eu acho que esse é um assunto, assim, que primeiro ele é um assunto que transcende a questão da tecnologia, né? Então, quando eu gosto de falar sobre segurança, tentando voltar um pouco no tempo e olhando numa perspectiva mais antropológica, né, histórica também, porque o ser humano ele é programado geneticamente para ser um animal que tem uma capacidade para sobreviver, né, teve que desenvolver uma capacidade de perceber riscos e criar, de certa forma, defesas para poder sobreviver. Primeiro como indivíduo, né, e aí lá fugindo dos animais pré-históricos, né, depois se organizando em pequenos grupos e aí descobrindo quais seriam essas vulnerabilidades, quais eram as ameaças, talvez não de uma forma tão intelectualmente desenvolvida, depois como cidades, né? E isso se deu aí ao longo de centenas de milhares de anos, né? O que está acontecendo hoje é que a nossa sociedade, a civilização evoluiu muito nos últimos, pode-se dizer aí, talvez 50 anos, mas muito mais nos últimos 20, 25 anos, né? De forma que aquele mesmo animal que tinha sido programado para reagir a riscos do mundo físico, ele se vê num mundo onde ele não tem uma condição assim de compreender a amplitude dos riscos, né? Então, nós somos talvez a primeira geração. Eu digo isso, eu tenho 40 anos, né? E a minha geração já é uma geração que conviveu muito com a tecnologia, primeiro com o computador, agora com a internet. E, infelizmente, a gente não sabe como lidar com o risco cibernético, né? E a gente não sabe como lidar e, infelizmente, os nossos filhos não são treinados por nós que deveríamos treinar eles para saberem lidar. Isso gera uma vulnerabilidade de uma forma geral na sociedade da informação, vários riscos, né? Riscos para as pessoas, para as empresas, para os estados também, né? A gente está vendo agora com as guerras já pegando muito forte essa questão do ataque cibernético. E assim, nesse momento eu não gosto de ser pessimista, né? Mais realista do que pessimista, mas a gente viu muito pouco avanço da sociedade em se proteger no digital. A gente pode dizer que existem alguns atores globais que tentam diminuir o risco, né? Então, quando você usa um navegador e você vai entrar num site que vai roubar suas informações, a maioria das pessoas clica no linkzinho lá e vai mesmo, né? Aí a empresa, que é dona do navegador, tenta bloquear para proteger, né? E quando eu falo dessa questão da cultura, que é importante, né? E a gente tem que ter paciência, porque o ser humano ainda vai ter que ser um pouco mais treinado. Eu gosto de usar o exemplo assim, de quando eu era criança, o meu pai ele dizia assim para mim: Fábio, não aceita doce de estranhos, né? Ou não aceita lá o chiclete na escola, né? De estranho, etc. E para mim hoje isso é claríssimo, né? E eu ensinei meu filho também de certa forma isso, mas hoje o risco é
não clique em link de estranhos, né? Perfeito. E é uma coisa meio geracional que a gente vai ter que esperar ainda. Eu acho que nós somos os que vão mais pagar por essa transformação. Só que aí um detalhe também importante, Paulo, é que está evoluindo tão rápido que a gente não está conseguindo ter condições ainda de... Quando a gente pensa em treinar, né? Olha, agora o risco das redes sociais, a gente já começa a ver no horizonte o metaverso e fala, nossa, então vai ter um outro tipo de risco. A gente não conseguiu nem resolver esse ainda, né? Então é um cenário aí, de certa forma, desafiador. Perfeito. Né? Eu acho que essa tua análise, essa tua comparação entre, né, não aceita a bala do estranho, como não clica no link que o estranho te mandou, ela é muito válida. E falando até na questão da antropologia mesmo, por quê? Porque teve criança que aceitou a bala do estranho. Assim como tem muita gente que clica no link desconhecido, e principalmente a curva de aprendizado dessas, vamos dizer assim, dessas armadilhas ou dessas pessoas que armam essas armadilhas, a curva de aprendizado está cada vez maior, porque eles também começam a falar contigo de uma maneira cada vez mais informal, como se fosse conhecido, para que faça com que tu te sinta seguro naquele clique, que é a história que o pessoal fala muito do WhatsApp, aquele WhatsApp, oi pai, troquei meu número, né, anota aí ou salva o meu número novo, né? Então acho que também as pessoas estão mais vulneráveis também pela escalada e a curva de experiência do golpista lá no outro lado, né? E aí vocês conseguem separar, eu acho que, né, tu como um dos maiores especialistas do assunto, separa isso entre pessoa física, pessoa jurídica, ou o golpe tá aí, cai quem quer? O criminoso, ele é um microempreendedor também, tá? Ainda que esse nome empreendedor a gente use muito pro lado positivo, o criminoso, ele empreende no mundo do crime. E ele tenta usar, assim, Paulo, as mesmas ferramentas que qualquer empresário utiliza. Então, se pensar assim, o criminoso, quando ele cria, ele tenta um artefato, ele tem um objetivo financeiro, ele quer obter uma vantagem financeira, ou sequestrar um dado, ou roubar uma credencial lá que vai dar acesso a um internet banking, né? E essa turma é muito criativa, tem muito tempo e está bem financiada e utiliza de tudo que tem à sua disposição, né? Então começa-se assim, pensando, eu tenho que ter um alvo, né? Onde que eu consigo mais dinheiro? Nas empresas que têm dados mais valiosos, né? Não que... Hoje eu acho que poucas empresas podem dizer que não tenham dados importantes, tá? Mas tem aquelas que têm mais condições de pagar por um dado roubado, né? E essas empresas acabam sendo colocadas como alvo do criminoso. Por outro lado, o criminoso também ele tenta, na percepção dele, encontrar a porta mais fácil para obter acesso à informação que ele quer, e muitas vezes essa informação ela é da empresa, mas ela é entregue pelo usuário e não entrando. Então, se falar assim hoje que teve alguém que invadiu um banco, falar, o fulano é um hacker e ele conseguiu invadir um banco, eu acharia muito pouco provável, tá? Porque eu sei que os bancos já investiram milhões e milhões, etc., né? Falando dos bancos tradicionais, então é muito difícil. Pode acontecer. Agora, se eu quero roubar dados de um banco grande, o que os criminosos fazem, eles lançam campanhas e, como você falou, o criminoso ele usa a internet a favor dele. A internet dá um poder de escala, né? Então, aquele golpe que antigamente se fazia na cidade do interior, que era do bilhete premiado, ele ficava na praça, daí esperava o cara sair do banco lá e dizer, tem um bilhete e tal. Eles fazem por e-mail, só que eles fazem para 1 milhão de pessoas, né? E aí, estatisticamente, lá vai ter um percentual que vai cair no golpe, e que é muito dinheiro, né? Hoje, para você ter uma ideia, assim, tem quadrilhas, tinha um golpe do leilão falso, um site leilão falso, muito bem bolado, feito durante a pandemia. Tinha uma quadrilha que tirava R$400 mil por semana. Nossa. Então, é difícil de competir, né? Pensar, quem é que ganha R$400 mil por semana, né? Já saiu do MEI, já não é mais microempresa, 400 mil por semana. A diferença não paga imposto, né? Não tem custo nenhum, então é o melhor negócio do mundo. E o Brasil é um país que, a gente estava comentando antes, é um continente, então qualquer tipo de ataque no Brasil, nessa massa de usuários de internet que a gente tem, a galera está todo mundo o tempo todo no celular, ali no computador, isso acaba gerando um resultado incrível para os criminosos.
Quando tu falas do microempreendedor, eu fiquei pensando nesse microempreendedor que está faturando 1.600.000 por mês, ele já não está mais enquadrado no MEI, né? Com esse, não pode ser medido para ser cobrado o imposto dele, mas se pudesse, certamente seria. Mas quando tu fala no microempreendedor, imediatamente eu fiz uma comparação que ele também tem público-alvo, ele também tem estratégia, ele também tem nicho. Então ele estabelece qual é o nicho, então daqui um pouco uns tentam fazer aquele grande golpe que é o único golpe da vida que vai ser gigantesco. Talvez tenha um outro que faça o golpe nas empresas médias, outro que vai lá nas pequenas empresas e outro que vai no público, pessoa física, ou seja, eles escalonam de acordo com o apetite deles ou pela capacidade técnica. É isso? É parecido? Com certeza, 100%. Eles são muito organizados, então vão ter grupos. Os grupos internacionais, eles se focam mais nas grandes empresas. A gente teve 4 ou 5 casos aí esse ano, no ano passado mais de 50 casos, né, de sequestros de dados, normalmente grupos internacionais, alguns deles faturam 200 milhões de dólares por ano, né, esses grupos maiores. Sim. Esses grupos também acabaram ficando grandes demais, entraram no radar do governo americano e o governo americano agora está pegando forte e, enfim, eu espero que gere alguma ação aí de curto, médio prazo, né? No Brasil, aqui o perfil do criminoso, que é quase que um cyber estelionatário, né? Diferente do cyber criminoso, do hacker, no Brasil tem muito estelionatário digital, né? Ele consegue também segmentar, então tem um especialista em e-commerce, tem um especialista em fintech, e eles também se aperfeiçoam em determinados tipos de golpe, né? O que acontece no Brasil que dá mais resultado financeiro são golpes pequenos, que tem um ticket médio aí de 500 a 2.000 reais, né? E eles fazem isso em grande volume. E por incrível que pareça, a população ainda cai, e cai mesmo, tá? Não é mais como era antigamente. Antigamente a gente falava assim, se recebe um e-mail, esse e-mail, olha se está bem escrito, se o layout da página tá quebrado ou não tá, né? Ou se tem um cadeadinho. Isso tudo o criminoso hoje já faz para roubar dados. Eles fazem até algumas melhorias no layout da própria empresa, né? Para tentar aumentar a chance. E aí uma coisa incrível também, Paulo, a gente tem visto link patrocinado por criminosos, porque como o objetivo dele, ele disputa às vezes com o site original, então o site de um banco, né? Você quer pedir um cartão de crédito. Aí você entra na internet, digita cartão de crédito e põe o nome do banco lá que você quer. Com o patrocínio, esse criminoso ele consegue colocar o link falso antes, né? Sim. E para ele vale muito a pena, porque se você fosse competir num bid de cartão de crédito, de palavra-chave, talvez de um banco normal, não vale a pena pagar R$100, né, por um clique. Para o criminoso pode valer. Sim. Pelo tipo de golpe que ele faz, ele consegue informação, essa informação pode ser muito valiosa. Fantástico. E assim, às vezes a gente não se dá conta de que uma coisa é simples, singela, e eu, por exemplo, tenho recebido e-mails me avisando que alguém está invadindo, está acessando a minha conta de um determinado, uma determinada empresa virtual e que está acessando a minha conta, então que eu tenho que entrar ali para mudar minha senha. Só que eu não tenho conta nessa empresa virtual, eu nunca tive relação nenhuma com ela. E ela está me avisando que a minha conta está sendo acessada. Ou seja, obviamente, quando eu entrasse ali e fizesse alguma alteração, ele entrava lá no meu equipamento lá e assumia. Mas sabe, eu acho interessante até porque a gente está na ESPM, a ESPM tem uma relação com marketing muito forte, marketing é psicologia pura, né? Exato. E o criminoso, ele é um cara que ele entende da parte psicológica, né? E quando se fala em estelionato, em alguns golpes, e até em negociações, quando a gente tem sequestro de dados, eles usam de forma muito hábil o que a gente chama de gatilhos mentais. Então, que são gatilhos, são técnicas, né, utilizadas pelo marketing para gerar um senso de urgência, de escassez, que isso faz com que o nosso cérebro desligue algumas áreas lá de razão e entre realmente no golpe, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando ele manda e diz assim, sua senha foi, ou sua conta foi hackeada, clica aqui para trocar a tua senha agora. Isso dá desperta aquele, nossa, eu tenho que gerar uma ação agora, né? Porque eu estou em risco. Mas isso aí falando num nível mais sofisticado, né? Hoje a coisa ainda é muito rudimentar, mas ela chega a ser tão grotesca em termos de educação da sociedade atual que
foram feitos alguns testes por uma universidade americana, onde eles mandaram 1.000 e-mails e eles diziam assim, ó, não clique neste link, pois este link é fraudulento. Não passe as suas informações, etc. E mesmo assim, 17 pessoas passaram. Então, como é que você protege, né, um usuário que ele está tão despreparado assim? Um outro exemplo também muito interessante, porque o criminoso ele tenta achar o caminho mais fácil, né? Então, ele também, se ele fosse alguém muito trabalhador, ele ia trabalhar e não ia estar tentando achar o caminho mais fácil para o dinheiro. Mas teve um caso que nos chamou muita atenção, que foi um anúncio no Facebook, um post no Facebook, onde esse criminoso ele colocava assim, customizo cartões de créditos com os Avengers. Daí ele botava, ó, tem o Hulk, tem a Mulher Maravilha, tem o Batman, não sei o que, etc. Acho que, não sei se eu acho que o Batman não é dos Avengers, né? Não sou muito experiente, mas enfim, colocava e ele dizia, olha, quem quiser me manda no mensagem no privado com os dados completos do cartão de crédito, que daí eu mando pelo correio o cartão. E tinha gente lá dizendo, olha, já mandei meus dados faz 2 semanas, não chegou o cartão, tô mandando aqui de novo, todos os dados. Então, poxa, tu proteger alguém assim, né, é difícil, né? Proteger quem não quer ser protegido não funciona, né? Mas, Fábio, tu falasse um pouquinho atrás ali na questão do golpe aquele na praça, do golpe do bilhete, que antigamente... O golpe do bilhete ainda hoje acontece, ainda hoje, em pleno do ano de 2022, 23, 24, 25, as pessoas estão caindo no golpe do bilhete. Então, é esse desaviso das pessoas, né? As pessoas estarem um pouco, como é que se diz, relaxadas demais, talvez, né? Ou a oportunidade, às vezes, de um ganho fácil, ou a ter um sonho, eu gostaria de ter o meu cartão personalizado, meu cartão de crédito. E manda, ele ainda pede, faltou o código de segurança aí, né? E ele explica o que é o código de segurança. Mas dentro dessa lógica, né, Fábio, a gente está falando do e-mail, eu citei aqui o WhatsApp através daquela... troquei meu telefone, salva aí. Quais são as outras portas de entrada que eles têm usado como acesso para tentar fazer esses golpes? É bem interessante essa pergunta, porque eu tenho um trabalho que, assim, eu sou um cara meio estoico e eu não gosto de criar muita fantasia em relação às coisas, tá? E eu acho que se criou muita fantasia em relação ao tema de intrusão digital, cybercriminosos, hackers, né? E como qualquer assunto assim que as pessoas não têm domínio, né, se cria essas fantasias e essas fantasias acabam se propagando. Aí tem filme de Hollywood que mostra lá o sujeito invadindo o sinal, o semáforo e trocando, etc, né? Coisas super sofisticadas. E aí eu tenho que ser realista, né? Porque eu tenho que ser, acima de tudo, eu tenho que ser verdadeiro. E eu digo assim, hoje as técnicas utilizadas na grande maioria para se obter acesso às empresas, aos bancos de dados, são as mais simples possíveis, tá? E são tão simples quanto, por exemplo, algo que há mais ou menos uns 25 anos a gente fala, que é utilizem senhas bem elaboradas, né? Criem senhas seguras. A senha campeã de uso em pleno 2021, ano passado, então, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Nossa. E isso continua acontecendo. Então, assim, a gente já chegou a uma conclusão nesse assunto de senhas, é que o ser humano ele não foi criado para memorizar senhas. Né? Então, ao invés de a gente ficar tentando educar esse cara para ele criar uma senha lá, a letra da música, a primeira letra, mistura um caractere especial, etc. É assim, amigo... Usa duplo fator de autenticação. Tu não tem que tentar lembrar de senha, porque isso nunca deu certo e a gente vai parar de insistir, tá? Mas esse acaba sendo um vetor bem importante de ataque. Aí a pergunta é, como é que os criminosos têm acesso às senhas, né? Então, o que acontece hoje? Quando alguém invade um sistema aí, e a gente teve, o ano passado também, centenas de sistemas que foram invadidos, eles pegam a base de logins e senhas. Então teve um aplicativo até que todo mundo que é do marketing utiliza, que é o canva.com, né, que é para criar lá bannerzinho para usar no Facebook, no Insta, etc. Eles tinham acho que uns 200 milhões de usuários, se não me engano, no mundo todo. Essa base vazou. E vazou lá o e-mail do Fábio com a senha do Fábio. Aí você fala assim, vazou a senha do Fábio, legal. Mas será que o Fábio, essa senha, ele usa em outros sistemas? 100% de chance que sim, tá?
Porque aí tem uma outra questão que é psicológica, as pessoas elas usam no máximo 3 senhas. Até tentam enganar, tem o cara que diz, eu tenho uma senha que eu uso para coisas simples, outra que eu me orgulho, eu uso para todo o resto, mas em algum momento se vazar, o que o criminoso faz, ele tem um programinha que ele fica testando essas senhas contra uma série de serviços. Então, senha hoje, nós temos uma base com 16 bilhões de senhas, todo mundo, né? Se pegar a população do mundo, é 3 vezes mais do que a população, sim, quase, né? Não sei, hoje... 7 milhões, né? Então tá, 2,5 vezes mais do que a população do mundo, né? Então significa que a gente tem mais senhas... Do que gente. Tem pessoas que têm mais de uma senha, sim, e tudo mais. Então assim, primeiro, senhas fracas, tá? Segundo vetor de ataque, que a gente teve vários ataques aqui no Brasil, é através de uma técnica de engenharia social que os criminosos utilizam, por isso que eu faço esse link com a psicologia, onde você manda um e-mail para alguém, e aí obviamente não é em nome de um grande varejista, não é em nome de um banco, mas como se você fosse outra pessoa dentro da empresa, ou até um parceiro, escritório de contabilidade, etc., e anexa um arquivo dizendo, olha, clica aqui, etc., mas faz algo convincente, tá? Até a gente chama isso de uma ameaça persistente, né? A diferença da ameaça persistente é que ela é uma ameaça que o cara tem um objetivo de atacar aquela empresa. Então ele não está fazendo, como a gente falou, o golpe para milhares de empresas ao mesmo tempo. Ele está focando em uma empresa só. A gente sabe que se alguém quiser hoje invadir uma empresa, vai invadir. E é muito difícil de não conseguir invadir, tá? Essas que, obviamente, não tem milhões de orçamento de segurança, né? E é muito provável que essa pessoa clique ali. Então, agora está acontecendo muito com assinatura de contratos digitais, que está na moda, né? Então, fala, tem que assinar um contrato. Aí eu crio um e-mail como se eu fosse um colega do Paulo, mandando para o Paulo, e aí o Paulo vai lá e preenche, coloca a sua senha para acessar a rede interna, eles capturam essa senha. Então essas são as 2 técnicas mais usadas, tá? Que é a engenharia social de e-mail e senhas fracas. Perfeito. Quando fala aí da dupla segurança, dupla senha, mais ou menos é o que os bancos fazem, né? O banco tem uma senha para acessar e depois uma senha para confirmar qualquer tipo de movimento, né? Esse é um pouco diferente. Essa seria uma senha de autenticação, né? E depois uma senha para você poder transacionar. Sim. Quando eu falo de duplo fator de autenticação é quando você tem lá um e-mail do Gmail, por exemplo, sim, e você se loga, você sabe a senha, e daí ele diz assim, eu vou te mandar um código um token por SMS. Perfeito. Porque daí o duplo fator de autenticação é o que você sabe, é a senha que você sabe, mas que todo mundo já sabe que os criminosos estão sabendo também. E o que você tem, se você tem o seu celular com aquele número, eu mando para lá e você autentica. Perfeito. Perfeito. Eu acabei de fazer isso agora com uma empresa de seguro, que eu tive que alterar lá uma informação, então eu acessei o site e quando eu fui fazer, ele disse, agora você vai receber um SMS. E aí a gente recebe. Perfeito. Isso eu acho que reforça a segurança. Não, né? Isso diminui, assim, absurdamente. Até ainda trazendo, Paulo, tem a questão hoje do Instagram, né? Que sim, o Instagram, ele é um touchpoint digital importantíssimo para as empresas. Tem empresas que transacionam, que se comunicam massivamente pelo Instagram. E muitas empresas grandes, com, sei lá, 500 mil seguidores, né, empresas grandes mesmo, não têm o duplo fator de autenticação no Instagram. Então, eles são hackeados e é muito difícil depois de recuperar a conta, gera um abalo à reputação e tudo mais, né? A credibilidade, né? A gente teve, agora há pouco tempo eu falasse, né, que tem sido recorrente essa questão das invasões. A gente teve os que se noticiam, né, o que a gente fica sabendo pela mídia e aquilo que a gente nem fica sabendo, né? Mas teve agora uma grande rede de varejo que teve seus dados sequestrados também, né? Então você imagina, isso imobiliza uma empresa, né? Nós estamos falando de uma empresa de faturamento de bilhões, né? Sim, essa empresa inclusive foi noticiado que eles teriam tido 100 milhões de prejuízo por o tempo que eles ficaram parados, né? Sim. Mas é algo que realmente assim a gente está ainda tateando, né? Porque imagina, o criminoso ele começa a ter um resultado financeiro muitas vezes até maior do que no crime tradicional e a gente já estava começando a ver esse movimento dos criminosos do mundo físico, os grupos aí mais organizados começando a criar células no digital.
Então, o potencial é explosivo, né? Sim, porque tem a experiência física buscando agora a experiência digital, ou seja, eles vão lá cooptar o pessoal os desenvolvedores, né? E mas ao mesmo tempo eles têm a mente criminosa preparada para isso, né? A mente, a inteligência, e não dá para dizer que não são inteligentes, são inteligentíssimos. Inteligência do mal, né? Eu costumo dizer, eles são inteligentes, mas o problema é que o criminoso, como ele é ele tá além da lei, né? Ele joga um jogo que a gente não consegue jogar, entendeu? Então, assim, até a gente tem um termo que a gente chama de segurança ofensiva, que é eu, teoricamente, tenho condições também de atacar o criminoso, né? Eu poderia entrar no sistema do criminoso, mas eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que... É como se fosse um jogo de futebol onde você pode me dar chute na canela e não leva falta, e eu não posso, eu tenho que jogar dentro da regra. Então é um jogo que tem uma desproporção de força muito grande. A regra não vale para todos. Exatamente. E agora falando nessa questão mais de segurança e essa coisa mais do mundo real, nós tivemos aí também relatos de instituições de segurança no Brasil, né, que foram também, né, sofreram ataques. E aconteceu isso, eu acompanhei pela imprensa assim por cima. Assim, Paulo, é um pouco do que eu costumo dizer, assim, qualquer empresa que, se tiver um atacante com um propósito, ele vai ter um resultado financeiro, etc., e ele tem tempo, consegue entrar em qualquer empresa, tá? Para você ter uma ideia, agora, na semana retrasada, a gente está em março agora, 2022, né? Mas teve um post num grupo da Dark Web, né, que é onde os criminosos ali trocam informações, de uma pessoa oferecendo $50 mil para funcionários, e ele listava quais eram as empresas, dizendo assim, ó, eu pago para um funcionário, e está aliciando, né, para que execute um programa dentro desse ambiente, porque isso facilitaria a entrada. A Tesla teve isso em 2019, um funcionário foi abordado por um russo, e ele ofereceu $1 milhão para que o funcionário chegasse com um pendrive, espetasse lá. Aí se você perguntar assim, tem proteção para isso? É muito difícil. Sim, porque tendo na origem, né? É a NSA, né? O maior orçamento do mundo de segurança, é a Agência Nacional de Segurança Americana. Se pensar se tem alguém no mundo mais protegido que a NSA, não tem. O Snowden conseguiu tirar a informação da NSA e foi o escândalo todo, foi baseado nisso. Então, a gente sempre vai tentar, não existe segurança 100%, né? O que existe é alguém devidamente motivado, interessado, né? E obviamente que se a tua cerca for muito baixa, aí muito mais gente vai tentar pular e vai conseguir, né? Então eleva a cerca, né? E tem aí uma capacidade de entender o cenário, quem são os atores, para tomar todas as precauções. Eu costumo dizer também assim para os nossos clientes, eu digo, olha, hoje o jogo é muito assim, como se tornar um alvo não preferencial, né? Como é que eu faço para não ser um cara que interessa aos criminosos? Mas infelizmente nesse momento não dá para dizer que existe a empresa segura. Porque o criminoso tem aquele perfil que a gente falou, ele tem nicho, ele escolhe o mercado que ele quer atuar, e talvez se alguns começam a levantar a cerca de proteção, ele começa, vou para o mais fácil, né? Vamos para alguém mais fácil. Exatamente. E dentro dessa lógica que tu traz da proteção, assim, né? Nós estamos falando aqui de empresas de bilhões, podemos falar de empresas de milhões, mas podemos falar de empresas menores, que o estrago para eles é proporcional, ou seja, né? Se a pessoa que está tentando entrar e mexer com pouco que ele tem, para ele é muito. O que pode ser feito? Existe um escalonamento de proteção? Como é que as empresas podem tentar se precaver um pouco? Essas menores, né? As menores um pouco. As menores hoje, elas realmente não estão assim no foco dos criminosos, porque a fruta baixa ali, a mais madura, é a maior, é a empresa grande, né? Sim. Então, se ele for atacar uma grande indústria que pode ter que poderia pagar um resgate, sei lá, de $1 milhão, ele vai preferir, ao invés de tentar extorquir uma loja pequena lá que não vai ter esse dinheiro para pagar. Então, nesse momento, a proteção dos pequenos é a falta de interesse dos criminosos, tá? Essas empresas pequenas, elas hoje estão muito mais preocupadas, talvez, com vazamentos de dados, né?
E esses vazamentos, a gente sabe agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tem uma multinha lá que eventualmente vai ter que pagar. Mas, no geral, assim, eu diria para as empresas menores é tentar criar uma consciência, né, do perímetro digital, que eu acho que é um conceito que a gente tem muito claro no mundo físico e é meio subjetivo, é difícil, é uma abstração, né, quando traz para o mundo digital, e tudo que é abstrato as pessoas tendem a ignorar. Então, assim, vamos pensar assim, uma loja, né, tu monta uma loja, e tu tem um estacionamento, etc. Me parece improvável que esse prédiozinho, essa loja, não tenha um alarme. Sim. E não tenha uma câmera monitorando o perímetro, né? Perfeito. E o empresário, e por isso que eu digo que é uma coisa que a gente não tá, o cérebro ainda não conseguiu, né, lidar com o digital, mas o empresário ali, ele consegue ter uma definição clara de perímetro físico e ele vai, sei lá, à noite vai ter a câmera, vai ter uma cerca elétrica, etc. Quando a gente vai para o digital, esse perímetro continua existindo, só que de uma forma bem mais vasta e caótica, né? E assim, de certa forma, hoje o endereço no mundo digital, dependendo do negócio, se for uma agência de turismo, ele é muito mais importante do que no mundo físico, né? Se pensar uma agência de turismo hoje, não sei se tem agência ainda física, né? Nem precisaria, Sim. Faz tudo pelo digital. E eu acho que as pessoas não conseguem ter essa visão. E aí, por isso, obviamente, acabam tendo surpresas depois, se são atacadas e tudo mais. Então, eu acho que tem que ter, primeiro, assim, uma capacidade de enxergar qual é a abrangência do seu perímetro e tentar se educar um pouco, né? Eu falei da questão das senhas, para mim, essa é uma coisa, tipo, não precisa contratar ninguém. Tipo, gente, olha, senha, né? Tem que usar um duplo fator de autenticação. Uma outra questão, talvez, é uma conscientização dos funcionários para não clicar em um link, né? Um mínimo ali de ter um firewall bloqueando, né, o perímetro, porque o firewall é essa condição aí de impedir um pouco o acesso externo. É o muro aquele, né? Mas são coisas muito básicas, assim, Sim. muito básicas mesmo, assim. E aí tem uma outra questão, assim, que eu acho que tem a ver com a transformação digital, é que tem muita gente sendo cobrada pelo negócio de se transformar rápido, e todo o ciclo de evolução tecnológica, quando ele é feito de forma rápida, o que eles cortam do rápido? Eles cortam o teste, né? Então, assim, tem que lançar daqui a 2 meses. Aí fala, bom, então tá, eu tenho 2 meses para fazer. Não, tu tem que ter tempo para testar, para ver se está seguro ou não. Cara, isso com certeza eu não vou olhar, né? E quando o ciclo é mais curto, não tem o teste, e aí entra nas questões de segurança. E o brasileiro é muito tomador de risco também, incrivelmente tomador de risco. Então, fala assim, vamos fazer um aplicativo. Vamos lá, vamos fazer um aplicativo. Mas eu tenho o dado do usuário, como é que a gente vai tratar isso? Cara, esquece, né? Deveria ter uma consciência maior em relação a dados, a segurança. E isso está falando, eu estou me lembrando agora de uma notícia que eu acabei lendo sobre a Embraer e o Canadá, em que o Canadá exigiu que o avião fosse para o Canadá numa condição extrema de frio para fazer um teste físico do avião na condição extrema de frio, porque eles não aceitam para esse tipo de validação o teste de laboratório. Ou seja, tu está falando exatamente isso. Não basta me dizer que é seguro, eu quero que me prove que é seguro, né? Então essa parte, eu acho que queimando etapas, talvez a velocidade, a pressa, queima etapas. Só que o custo dessa potencial, né? Um custo potencial dessa queima de etapas pode ser muito alto. Mas sabe que um vetor que eu estou enxergando agora que talvez mude um pouco esse paradigma é que as grandes empresas, né? Elas estão começando a se preocupar com o supply chain tecnológico delas. Então, elas já viram assim, bom, eu tenho orçamento, eu protejo aqui a informação, mas se aquela agência lá de comunicação que tem um dado, que recebe meu mailing, não tiver o mesmo nível de segurança, e eu passo esse dado, esse cara vai vazar o dado e vai gerar o problema. Então, a gente está começando a observar um movimento, principalmente lá fora, das grandes empresas a aumentar o compliance e cobrar um nível de segurança das pequenas. Como a gente teve no passado com as montadoras com a ISO 9000, né? E aí começou assim, cascatear, né? A grande indústria dizia, olha, meus fornecedores todos têm que ter a ISO. Depois com a ambiental também,
a gente entende que isso vai começar a se propagar de alguma forma com a segurança da informação, porque de uma forma ou de outra o parceiro ele faz parte dessa entrega da grande empresa. Então fornecedores de banco, de empresa de telecom, todos vão ter que ter um nível mínimo de segurança para operar. Perfeito. Até porque em algum momento no passado não muito distante, isso era matéria-prima de negócio, né? O meu dado, a minha informação era vendida abertamente para telemarketing, para outras coisas, e ali não estava só meu número do meu telefone, tinha meu CPF e toda a minha história, se eu tenho conta em banco, em qual banco, e se eu compro em loja, em qual loja, né? Então eu acho que isso talvez seja realmente como tu está dizendo, é uma... Vamos dizer assim, é um novo pensamento, talvez um pouco mais maduro, né? Menos rápido, menos veloz, mas ao mesmo tempo mais seguro de fazer. E como é que a gente pode fazer esse trabalho? Uma vez, estamos aqui, estamos instalados, como é que a gente pode fazer essa proteção? Quais são os caminhos de se proteger? Tá. Além desses básicos que tu falou. Não é uma pergunta muito simples, tá? Eu costumo fazer uma analogia, assim, dizer que... a segurança é uma ciência ampla, né? E como se você pegasse a medicina, né? De forma médica, tu fala assim, tá, legal, beleza. Tu vai trabalhar com o quê? Tu vai trabalhar com o pé, com o cotovelo, com a cabeça, né? Tem as especialidades. Para eu poder dar um diagnóstico para alguém, eu tenho que dizer, cara, cada indivíduo é idiosincrático, né? Tem as suas especificidades. Cada empresa tem as suas especificidades também. Tem uma regra básica? Tem, dizer assim, como a gente diz na medicina, né? Bom, caminha 10.000 passos, toma água, dorme direito, né? Tal. Em segurança tem, que é basicamente um pouco disso que eu falei, assim, tem um programa de conscientização de funcionários, monitorar o seu perímetro, algumas coisas um pouco mais técnicas que eu acho que também, assim, daí eu entraria aqui numa parte um pouco mais técnica, né? Ter uma pessoa minimamente responsável ali pela rede. Rodou muito aí durante a pandemia a questão das VPNs, né? VPN que é o acesso remoto, né? E esse acesso à rede, o pessoal fez isso de uma forma não adequada. Então, ter um parceiro, como a gente tem um parceiro que é um médico ao longo da vida, que a gente vai lá, se consulta, ele vê, ele faz um diagnóstico. É muito parecido, né? Então, até quando a gente começa a falar de segurança, a gente começa a falar de diagnóstico. Fala assim, olha, o que eu preciso fazer? Diz, cara, vamos fazer um diagnóstico para entender qual é a tua situação. Em cima desse diagnóstico, a gente vai falar, olha, tem que implementar isso, tem que fazer aquilo. Isso pode ser muito simples ou muito complexo, de acordo com o negócio da empresa. Obviamente que se for uma empresa que não manipula dados financeiros, ela tem um nível de necessidade de proteção diferente de uma empresa, por exemplo, de uma indústria que tem muito menos informação, né, do que uma empresa que se baseia em informação. Então, assim, não é uma resposta... Sim. Objetiva, assim, não tem uma resposta objetiva. Dentro dessa linha que tu fala, eu fico agora, num período pós-pandemia, eu fico me lembrando, né, que é aquela questão, é a carga viral e a capacidade do teu organismo em reagir, né, a tua capacidade imunológica. A carga viral é a força com que eles vão vir tentar te atingir. E aí tu tem que ter um sistema imunológico, no mínimo, adequado para aquele tipo de defesa. Então eu acho que o equilíbrio, quando tu diz que é um diagnóstico, ou seja, não tem um produto pronto, uma solução pronta para qualquer empresa. Cada uma vai ter uma carga viral que vai tentar atingi-la e cada um vai ter um sistema imunológico que vai protegê-lo. Não entendi bem. Com certeza. E mais uma coisa, falasse bastante ali que é o modelo do Brasil, né? Que aqui nós estamos mais vivendo esse momento do sequestro de dados, menos aquela coisa de Hollywood, como tu fala, do cara que entra lá e tira o dinheiro da conta e desaparece. Então nós vivemos um momento muito mais desse de como tu dissesse, o estelionato, né? E tem algum outro modelo de prática mais comum que tenha... Na verdade são dois, né? O estelionato, ele é esse modelo mais focado no consumidor, não na pessoa jurídica, mas na pessoa física. A oferta de empréstimo, e daí o cara entra lá, usa o digital, troca a sua senha, dele passa a senha do internet banking, etc. Então o estelionato é muito focado no consumidor. O sequestro de dados, aí são empresas maiores, e aí tem o que começou... Como é que começou esse negócio, né? Começou uma gangue russa, né, que ficou conhecida mundialmente, e eles começaram a invadir empresas
aqui no nosso continente, né? E eles entenderam que essas empresas dependiam dos dados para continuar operando, né? E aí eles faziam um sequestro de dados, que era basicamente encriptar esses dados. Sim. E diziam assim, ó, Paulo, é o seguinte, se você quiser continuar operando, me paga lá 10 milhões de dólares e eu libero uma chave que decripta esses dados para você poder operar. E as empresas, isso começou forte ali em 2018, final de 2017, começaram a investir em backup, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter backup, etc. Até a Garmin foi uma empresa que sofreu muito, ficou 10 dias parada, né, com um ataque desses. A Garmin, se não me engano, foi em 2019 ou final de 2018. Depois disso, os criminosos eles viram assim que as empresas estavam se preocupando menos com a interrupção, porque eles já tinham os backups, né, as maiores, e eles começaram a praticar o que se chama de dupla extorsão. A dupla extorsão é quando você diz assim, olha, eu tenho o teu dado, e se você não me pagar, eu vou tornar ele público. Tornando ele público, com as leis que a gente tem hoje, a empresa vai ser multada. Então a empresa pagava basicamente não para não ser interrompida a operação, Sim. mas com medo de que aquele dado se tornando público gerasse um efeito catastrófico de reputação, né? Perfeito. E um bad press para o mundo todo, né? Porque ia começar a ter gente falando de forma negativa, e também as sanções, que são as multas. A LGPD, ela pode chegar até 5% do faturamento, né, a multa. Ainda que eu acho muito pouco provável que isso vai acontecer. Sim. Mas da receita do ano, 5% de algumas empresas é muito dinheiro. Não sobra, né? isso, muitas vezes não sobra isso. Não né? sobra. E assim, não multou ninguém de fato, foram poucas multas, acordos com o Ministério Público, etc. Mas existe um medo, né? Então, esse hoje é um modelo que escalou muito, muito, muito. E as empresas começaram a perceber, e obviamente que tudo se regula no nosso mercado capitalista, que uma forma de mitigar isso era com o seguro cibernético. Então começou a se criar uma escalada também de seguro cibernético, e as seguradoras todas oferecendo esse produto justamente para pagar o resgate. Só que o Tesouro Americano lançou uma nota aí, 2020, dizendo que era proibido pagar o resgate, porque seria uma forma, de certa forma, estar financiando o crime organizado, Sim. né? E as seguradoras também começaram a pagar tanto resgate que o valor do seguro começou a ficar muito alto, né? E, obviamente, que a coisa se regula, né? Começou, bom... E aí, uma coisa engraçada também, que os criminosos começaram a invadir as seguradoras para ver a lista dos segurados, porque eles sabiam, esses caras vão pagar, né? Perfeito. Então, é um negócio, assim, impressionante. Realmente, uma dinâmica que muda de mês a mês, e é sempre uma busca incessante por o caminho mais rápido para botar a mão no dinheiro. E, infelizmente, tem muitas portas abertas ainda e muita coisa para acontecer. Nossa, e isso passa, então, por... Eu acho que o básico que tu falou é conscientização humana, ou seja, é a questão da senha, é a questão da pessoa se conscientizar que, se tiver dúvida, não clique em nada estranho. E uma vez acontecido o fato, existe alguma forma de reparo, assim, que você possa fazer? Ou às vezes nem, a gente está falando muito dessa questão mais criminosa, mas às vezes também tem as tentativas. A gente consegue perceber essas tentativas e tentar descobrir a origem, ou não importa, uma vez que teve uma tentativa, a gente só bloqueia aquela porta de acesso e segue a vida. Hoje, basicamente, os mecanismos de proteção, eles se voltaram muito para essa análise de comportamento, né? Então, todo o ataque ele tem uma assinatura, né? E essas assinaturas são amplamente documentadas. Então, a gente tem, assim, falando de nações, né? A gente tem alguns grupos criminosos que são iranianos, alguns da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é super atuante nessa área, se financia muito com crime cibernético, na Rússia também, mas todos os lugares. A gente fala muito lá daquela turma, Estados Unidos tem, Brasil tem, e o modelo de um ataque, ele é documentado, né? A gente costuma dizer, tem uma tabela de um ataque que tem, assim, desde qual é o vetor de ataque utilizado, como é que o criminoso faz a movimentação lateral, que a gente chama, como é que ele escala privilégios, como é que ele monetiza o ataque, né? E como é que ele transforma aquele ativo em dinheiro no final, dinheiro físico, né? E cada grupo criminoso tem um padrão, né? Então, se pegar assim, a Coreia do Norte,
ela usa muito phishing, que é esse e-mail falso, Sim. o Dropbox, ou Facebook, ou autenticação da Apple, e aí depois como é que eles fazem o restante ali das fases para chegar até a monetização. E aí isso é importante, Paulo, porque hoje, quando a gente quer antecipar um ataque, basicamente o que tem que fazer é olhar para o modus operandi documentado, as técnicas utilizadas por esses criminosos. E isso, obviamente, um time minimamente educado dentro de uma empresa que trabalha com segurança consegue perceber ou fica educado a um ponto de saber, olha, se acontecer isso, é um sinal de que eu tenho aí, pelo menos, estão tentando invadir meu sistema. Então, vou dar um exemplo, assim, que pode ser um pouco técnico, mas eu vou tentar trazer para o lado, eu estou tentando não ser muito técnico Perfeito. aqui, tá? Mas eu acho que todo mundo sabe que é uma VPN, né? A VPN Sim. é um recurso que a gente usa para tentar acessar um outro servidor sem sair pelo nosso endereço IP, né? Em alguns países é a forma do pessoal driblar ali um governo opressor para tentar acessar um conteúdo, etc. E tem diversos provedores de VPN no mundo. Aí digamos que o time aqui de segurança da SPM identifica que tem um endereço IP que está saindo por uma VPN do leste europeu, que está está tentando acessar ou fazendo requisições um servidor de e-mail da SPM, fazendo tentativas de logar em uma conta de alunos, né? Aí eu barraria isso na hora, né? Sim. Teoricamente pode ser um aluno? Pode ser, mas assim, gente, pelo certo, pelo errado, barra, né? Então esse é um Sim. padrão de assinatura. Então, assim, ter a lista de todos os IPs de VPNs e ter isso numa visão sistêmica, levantando um alerta, e esse alerta ter um acionável de bloquear aquela comunicação, já é uma assinatura de um ataque que pode ser barrado. Ou seja, é uma antecipação, né? E aí, agora falou das assinaturas e da movimentação, e a gente sabe que cada vez mais dinheiro é o que menos se circula. Me veio na cabeça as criptomoedas, elas facilitam, elas são alvo, elas estimulam, tem alguma relação? A criptomoeda, eu sou entusiasta dos criptoativos, assim, um pouco menos da criptomoeda, né, porque eu acho que ainda tem muita coisa a ser resolvida ali, mas o blockchain eu acho que é algo que vai Sim. revolucionar a nossa sociedade, talvez mais do que a internet revolucionou. Então, assim, deixo claro que eu sou muito a favor disso, né, mas realmente o anonimato que vem com a criptomoeda, ele acaba se tornando... Ele é um recurso utilizado pelo criminoso que auxilia muito o criminoso, né? Então a gente fala assim que para poder fazer um crime tu tem que ter alguém com a vontade de realizar esse crime, um alvo, né? E tem que ter uma forma de circular o dinheiro. E assim, a internet criou essa capacidade mundial. Então, uma pessoa aqui em Porto Alegre consegue fazer um crime contra uma empresa na Hungria, né? Mas para fazer o recebimento do dinheiro faltava essa perna. E primeiro veio o Bitcoin, que serviu muito bem para isso. Hoje eu posso dizer assim que o Bitcoin não é anônimo mais, né? Dá para se fazer cruzamento de transações e chegar até o criminoso. Teve até um caso agora de um criminoso que tinha roubado bilhões de dólares em Bitcoin e foi preso agora em Nova York. Mas tem outras moedas que têm esse princípio, esse fim, né? Por exemplo, a Monero. Monero ela é feita para ser anônima e os criminosos utilizam. E isso realmente é preocupante porque é uma ferramenta a mais ali na mão do criminoso, né? E isso faz com que a gente dificulta o trabalho que antes era muito mais fácil de bloquear o dinheiro, etc. Ou seguir o dinheiro, né? E sempre que nos filmes, né, já que nós já falamos em Hollywood, né, siga o dinheiro. Uhum. Mas aí quando tu fala, né, que o criminoso está capitalizado, daqui um pouco até o fato de estar capitalizado, até a criação das moedas pode ser, né, pode ser financiado por esse meio. Não, tem relatos, assim, tem alguns farms de mineração de Bitcoin grandes na Ásia que são de grupos criminosos. Eles compram os equipamentos para continuar fazendo mineração e muito dinheiro, assim, são coisas assim assustadoras. Por isso que a gente se preocupa um pouco, porque quando tu tem grupos criminosos bem financiados, é como se fosse uma empresa.
fala assim, cara, meu negócio está dando certo, eu vou continuar investindo. E continua investindo e a tendência é crescer. E eu realmente acho, assim, Paulo, que o dinheiro físico está desaparecendo, tá? Eu não acho que, assim, vai ser tudo cripto, né? Mas vai ter o real digital, o dólar digital. Sim. Eu até brinco, assim, quem é que sabe qual é o animal que tem na nota de 200, né? Eu não vi uma nota de 200 ainda. Eu também não vi ainda, não. E acho pouco provável que a gente vai ver agora com o Pix, né? Exato. Tá tudo no digital. E aí o criminoso que antigamente lá, há 10 anos atrás, explodia um caixa eletrônico para roubar 100, 200 mil reais quando ele dava sorte, hoje esse cara ele consegue no digital, né, com o que tem de ferramenta, aliciando pessoas, como você falou, roubar somas muito maiores do que e com menos risco, né? Não precisa fugir, não precisa pular muro, né? Sim, não vai receber, não vai tomar Não tiro. vai tomar tiro. Pode acordar de manhã cedo com a polícia na porta, mas a probabilidade também é bem menor, né? Mas realmente, assim, eu acho que dentro do que nós estamos falando, dentro da evolução da sociedade, voltando lá no início da tua fala, que eu achei muito interessante, nós estamos falando de questões sociológicas, né? Nós estamos falando de evoluções de sociedade. Então, a sociedade vem evoluindo numa velocidade brutal, mas isso também evolui, porque, de novo, né? Estão se adaptando aos novos tempos. Então, realmente, a gente está correndo aí alguns riscos, mas eu gostei muito da tua fala, porque a tua fala ela foi muito sensata no sentido de dizer que nós temos medidas simples, como pessoa física, que podem ser tomadas, medidas relativamente simples, como empresa, que nós também podemos tomar, e depois tem aquela, né, que é a situação aquela, é o extraordinário, é aquele que, como tu disseste, se ele realmente definir que vai atacar a empresa, ele vai fazer o ataque, ele vai chegar lá, de alguma maneira ele vai achar uma porta de entrada. Eu acho que um ponto também que eu não falei aqui, que acho que é importante, assim, esse é tão óbvio, né, que a gente acaba esquecendo, mas todos os equipamentos têm que ter minimamente ali um antivírus instalado, tá? E o antivírus atualizado, né? Porque o antivírus não atualizado, ele é um pouquinho melhor do que nada. Sim. Porque o ataque, ele sempre é um ataque, é como se fosse, fazendo uma analogia com o vírus, né? O vírus, ele muta. E o ataque também, se o antivírus pegou, o cara não insiste mais, ele tenta mudar a forma de ataque. Então, a recomendação é que dispositivos domésticos na empresa tenham antivírus, celular, né? Tem no caso da Apple é um pouco mais protegido, para Google um pouco menos protegido, então ter lá um antivírus, né? Não sair clicando em qualquer lugar também, e se clicar, daí tem um antivírus ali que vai dar uma ajudinha, né? Mas ter ele atualizado também é super importante. Essa do antivírus eu acho que é uma dica muito boa, né, Fábio? Eu, por exemplo, historicamente eu tenho meu antivírus e eu não uso antivírus grátis, eu pago. Eu acho que isso é investimento, isso não é custo, né? Investimento de segurança. Mas, de novo, né? É como tu diz, ter um pouquinho também de filtro antes de sair clicando, ter um pouquinho de filtro, sabendo se as coisas são realmente... Esse aqui é o caminho que eu quero. E como tu falou aí, o cadeadinho, os caras já estão... Ou seja, eles melhoram até o da própria empresa real, eles vão melhorando para evitar. E, Fábio, para a gente encaminhar para o nosso encerramento, o que mais tu gostaria de deixar aí de informação, de alguma coisa importante que as pessoas possam ajudar um pouco as empresas? Né? Aqui a nossa proposta dentro do dia de estúdio da SPM é trazer informações que sejam relevantes para as empresas, para as pessoas físicas. Nosso público ele é um público originalmente acadêmico, mas nossos ex-alunos, a comunidade SPM, que não deixa de ser conectada conosco, está nas empresas trabalhando. Se pudesse deixar alguma dica para ajudar o pessoal a se preparar ou se precaver? Eu diria assim, eu vou pegar por um outro ângulo, tá? Eu acho que assim, o que tem nos empolgado muito agora em relação assim, a um paradigma novo, né? Eu gosto de falar muito sobre o que vem pela frente. Eu acho que é a questão do metaverso, tá? Ainda que isso tenha sido utilizado aí como hype de uma forma até a deixar todo mundo meio que cansado de ouvir falar sobre o metaverso, mas o conceito é muito poderoso e para quem é do marketing, da comunicação, vai ter uma mudança bem importante de como as pessoas vão se conectar com as empresas e como elas vão transacionar, como elas vão ser impactadas, né? A comunicação vai mudar muito, porque a gente vai estar num mundo realmente que é um mundo
Na verdade, a gente já está no metaverso, né? Hoje a gente passa grande parte do nosso tempo ali na telinha, e isso tem um impacto relacionado à segurança, porque quando as relações mudam, né, como eu disse, evoluem, também os criminosos vão atrás e vão tentar buscar uma forma de aproveitar esse espaço para gerar os seus golpes, seus ataques, etc. A gente está bastante impressionado assim, com a movimentação que tem acontecido em relação a esse assunto já em alguns fóruns da Deep, da Dark Web. Então, eu tenho visto até mais busca assim, por informações de criminosos, do que às vezes as empresas são mais atrasadas, né? Não conseguem pensar nisso. O criminoso já está criando recursos ali para atacar, porque já está se criando uma comunidade bem grande de usuários, né, nesse contexto. E isso, ao mesmo tempo que é empolgante assim, do ponto de vista dessas relações, do paradigma, etc., também é bem preocupante, porque a gente recém está começando a chegar agora num momento em que talvez nos próximos 10 anos, teoricamente, as pessoas iriam criar esse amadurecimento para a segurança, né? E já vem vindo uma outra onda aí mais poderosa, e que, do meu ponto de vista, vai gerar uma onda de crimes e de ataques ainda maior do que a gente vê hoje. Oportunidade de mercado, né? Uhum. Oportunidade de mercado. Eu fico pensando, imagina essa inteligência toda usada para o bem, direcionada para o bem, onde é que nós poderíamos estar, né? Pois é, é verdade. Mas faz parte do processo do ser humano, da evolução da sociedade, ela só vem mudando lá do tempo dos assaltos às carruagens, da Bonnie e Clyde. A mesma coisa, cara, exatamente assim, se pegar desde, se fala assim, mas acabar com o crime digital, eu disse, olha, não tem como acabar com o crime, porque o crime tem uma característica inerente ao ser humano ali, que é ser bom ou mal, né, isso a gente não consegue mudar. Então é só essa variação ao longo do tempo, a gente tem que aprender a lidar. O Estado também, eu acho que não tem essa condição de nos proteger, é muito lento, né? Mas a gente tem que aprender e educar as próximas gerações para que eles possam estar melhor preparados. O próprio Estado também é vulnerável, porque ele também é foco de ataque, né? Exatamente. E aí agora, né, falando nisso e dessa questão histórica, eu fico me lembrando. E a gente vai no cinema assistir Piratas do Caribe e torce pelo Capitão dos Piratas. Ou seja, então a nossa mentalidade também é essa. A gente acaba torcendo pro bandido. Anti-herói, né? Com certeza. Os anti-heróis. Mas, Fábio, mais uma vez gostaria de agradecer a tua presença conosco aqui no dia de estúdio da SPM. Fábio Ramos, CEO da Axur, né, nos disponibilizando seu tempo, muito, muito importante, mas para estar conversando sobre um assunto também muito importante, que é a segurança cibernética. Já fica o próximo convite, Fábio, tem assunto que nós não vamos terminar hoje, então, numa próxima oportunidade que puderes, tiver disponibilidade, que estiveres, né, eu sei que tu viaja bastante, mas quando estiver por aí, o convite já está feito e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Obrigado pela audiência, nos encontramos de novo em mais um dia de estúdio SPM. ESPM, o inusitado em constante movimento.